nós ouvimos que na ocasião da Páscoa, que era a festa mais importante para os judeus, e para nós católicos também a festa mais importante, na ocasião da Páscoa, Jesus foi até Jerusalém. E ali em Jerusalém, quando Jesus chega no templo, e Jesus tinha um respeito muito grande por aquele espaço sagrado, quando Jesus chega no templo, que ele vê os vendedores e vê os cambistas fazendo comércio naquele espaço sagrado, Jesus, tomado de indignação, ele faz um chicote de cordas e expulsa aqueles homens dali. É interessante porque essa reação de Jesus quebra em nós aquela imagem que nós temos de que Jesus é um bobinho, que Jesus não faz nada, que Jesus não sente indignação, mas ele sentiu indignação naquele momento. Ele teve uma santa ira. E por que Jesus fez isso? Não era pelo fato dos vendedores e dos cambistas estarem fazendo o seu trabalho, porque na ocasião da Páscoa, os historiadores da época, eles relatavam que mais ou menos 1 milhão de judeus iam até Jerusalém para a celebração da Páscoa. Então havia muita gente. E como se oferecia o sacrifício de animais, então eles tinham que chegar em peregrinação e comprar os animais ali. Então Jesus não estava repreendendo o fato dos cambistas e dos vendedores fazerem o seu trabalho, porque o trabalho era necessário. Mas Jesus estava repreendendo o fato de que eles estavam em um espaço sagrado, em um templo sagrado, fazendo o seu serviço, sendo que eles tinham muitos lugares para fazer isso. E Jesus aproveita essa ocasião, depois que ele repreende os cambistas, ele aproveita a ocasião para fazer um discurso já prenunciando a sua ressurreição. Jesus fala da destruição do templo, mas ele não estava falando somente do templo físico, que era o templo de Jerusalém. Jesus já estava falando do templo do seu corpo. E muitos não entenderam isso. Por que aquele homem que estava pregando a boa nova, por que ele estava dizendo que o templo seria destruído e que depois em 3 dias ele o reconstruiria? Porque Jesus já estava falando da sua ressurreição. Por isso que a liturgia da igreja, ela já vai nos conduzindo, ela já vai nos introduzindo para nós olharmos para a Páscoa e já enxergarmos ali a celebração da ressurreição de Cristo, que é o mistério central da nossa fé. A primeira leitura de hoje é uma leitura muito bonita do livro do Êxodo, que fala sobre o decálogo, os 10 mandamentos, a aliança que Deus fez com a humanidade e que tem a sua plenitude em Cristo, e hoje nós na igreja recebemos essa aliança. É uma leitura muito bonita. Mas eu quero chamar a atenção para a segunda leitura de hoje, que é a leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. São Paulo evangelizou a cidade de Corinto na sua segunda viagem missionária. Ele foi percorrendo os caminhos de evangelização, chegou em Corinto, na Grécia, ali evangelizou e fundou uma comunidade. A cidade de Corinto, naquela época, era uma cidade bem desenvolvida, porque era uma cidade portuária, era uma cidade marítima, o comércio estava em desenvolvimento, muitos povos ali se encontravam para negociar. Nós tínhamos várias escolas filosóficas em Corinto, então era uma cidade que estava em desenvolvimento, e por sinal uma cidade bem populosa também. São Paulo chega a Corinto, anuncia a boa nova, a ressurreição de Cristo, funda uma comunidade cristã, e São Paulo permaneceu em Corinto por cerca de 18 meses. A comunidade recém-fundada de Corinto era uma comunidade viva, fervorosa, que havia aceitado o Evangelho, que tinha boas intenções, só que a comunidade dos coríntios, de uma forma ou de outra, estava sendo influenciada pelo ambiente da cidade. Então, o ambiente de disputas filosóficas, ambiente de competições, o ambiente da corrupção moral, o ambiente da permissividade, estava entrando ali na comunidade dos coríntios. Por isso que São Paulo escreveu as cartas para auxiliar a comunidade dos coríntios, mesmo depois que ele havia saído de Corinto. E aí o que São Paulo está dizendo na leitura de hoje? Porque esse ambiente das escolas filosóficas, o que acontecia nas escolas filosóficas? As pessoas ficavam discutindo assim, né, os que eram os alunos. Qual mestre era o melhor? Qual caminho era o melhor?
Qual guia seria o melhor? Então alguns diziam assim, olha, aquele mestre ali é o melhor, aquele outro ali é o melhor, aquele ali fala melhor. Por isso que São Paulo, na leitura de hoje que nós ouvimos, ele está dizendo, os judeus pedem sinais milagrosos, porque para os judeus, quando eles ouviam o anúncio da ressurreição de Cristo, isso era incompreensível para eles. Como que um homem que se dizia Messias, enviado por Deus, como que ele morreria numa cruz? Então precisamos de sinais milagrosos, precisamos de sinais claros que nos mostrem que realmente ele é o Filho de Deus. Os gregos procurando a sabedoria, porque para eles também era incompreensível que um homem que se dizia Messias não tivesse uma retórica tão boa assim. Um homem que se dizia Messias não formava os seus seguidores com uma sabedoria muito elevada. O próprio São Paulo, ele era melhor escrevendo do que pregando. E muitos coríntios questionavam isso. E São Paulo está dizendo, os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado. A pregação de Cristo crucificado, que passou pela morte, que passou pela cruz, que chegou à ressurreição, é o mistério central da nossa fé. Por isso que para os judeus e para os gregos, a cruz era uma estupidez, era uma insensatez, era ridículo, porque a morte de cruz era a mais vergonhosa da época. Mas a cruz foi o sinal que Deus usou para manifestar o seu amor pleno por nós. A cruz foi o sinal desconcertante, porque a cruz nos desconcerta, como que Deus manifesta o seu amor na cruz por nós, mas a cruz foi esse sinal desconcertante que Deus mostrou que Ele ama a humanidade e nos enviou o seu Filho para a nossa salvação.